O Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, subindo Jesus para uma barca, seguiram-no seus discípulos, e eis que se levantou no mar uma grande agitação, de modo que as ondas alagavam a barca. Ele, porém, dormia. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e acordaram-no, dizendo: Senhor, salvai-nos, que perecemos. E Jesus disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, impôs aos ventos e ao mar, e seguiu-se uma grande bonança. Por seu lado, os homens admiravam-se, dizendo: Quem é este, a quem obedecem os ventos e o mar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada e nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. A epístola foi extraída de São Paulo aos Romanos. Irmãos, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor mútuo, porque aquele que ama o próximo cumpriu a lei. Porque estes mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, todos se resumem nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não faz mal ao próximo, logo o amor é o pleno cumprimento da lei. Eis que estamos hoje a trazer para este dia de domingo, o quarto domingo depois da Epifania, quando a igreja, como a igreja tem a festa móvel da Páscoa, e esta festa, às vezes, supre alguns domingos da Epifania, e às vezes sobeja, a igreja ela transfere, quando falta, os domingos da Epifania, que foram omitidos por causa da Septuagésima, para este período agora. Neste ano, faltaram 3 domingos para o tempo da Epifania, o quarto, o quinto e o sexto. E estes domingos serão colocados agora, neste período de novembro, neste domingo agora, no próximo e no seguinte, para que dia 24 de novembro encerremos com o 24º domingo depois de Pentecostes, que de fato é o último domingo deste período. Pois bem, o que o Evangelho de hoje nos ensina? O Evangelho de hoje nos manda 2 coisas. Primeiramente, nós temos uma grande fé, uma fé inabalável, uma fé firme, que está assentada como a casa do construtor prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A nossa fé, ela tem que ser uma coluna sustentável, que sustente toda a nossa estrutura da nossa casa. Não basta nós termos uma fé fraca. Não basta termos a fé dos apóstolos no momento em que os ventos agitaram a barca. A nossa fé tem que ser firme, firme e resoluta, para que, mesmo quando venham as tribulações, mesmo quando venham as tempestades, mesmo quando na navegação do mar desta vida nós estivermos passando por tribulações terríveis, tempestades furiosas, ondas gigantescas, ventos que só faltam virar nossa barca, estarmos firmes e resolvidos a seguir tudo pelo reino de Deus, a suportar tudo pelo reino de Deus. A fé é isto. A fé verdadeira, não digo somente a fé intelectual, no sentido de que a fé é uma virtude intelectual de fato, mas eu digo na fé da esperança, porque a esperança também é chamada de fé. A nossa fé, que eu digo, a crença que nós damos ao Evangelho e a crença que nós damos às palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor, e à sua igreja, elas têm que estar firmemente arraigadas. Todavia, esta fé tem que fazer brotar a árvore da esperança. Nós não queremos árvores que somente tenham raízes. De que adianta para o homem ter uma árvore frutífera que só tenha raízes, que se escondem embaixo da terra e que não dão fruto algum? Não. A nossa fé, ela tem que ter dessas raízes surgir o caule da esperança. Tem que subejar aquela árvore. A nossa árvore, ela tem que sair do chão e subir até alturas longínquas. Eis o exemplo da árvore da cruz.
nosso Senhor Jesus Cristo, estando na terra, claro que não precisava da fé, porque era Deus. No entanto, ele demonstrou-nos por seu exemplo que a fé que ele tinha o fez superar até mesmo o maior tormento humano que se pode superar, a ignomínia da cruz. E no caso dele especial, porque nenhum homem sofreu tanto quanto ele em seu corpo e em sua alma ao mesmo tempo, como nosso Senhor de fato sofreu. Nós vemos que aos santos mártires, nosso Senhor deu uma conformação tão grande que não sofriam enquanto morriam. As santas virgens que estavam nos claustros, recolhidas e isoladas do mundo, elas estavam cheias de consolo, porque estavam a agradar o seu Deus. Aos santos confessores, que apesar de pregando, sofriam todo tipo de tormento, como São João Crisóstomo, São Basílio, que foram expulsos de suas sedes e colocados para longe por alguns dias, ainda assim subsistiram e resistiram com grande firmeza, mas estavam com a consolação de Deus. Nosso Senhor não. Nosso Senhor, apesar de ser Deus, fora privado de todo o consolo humano, de toda a alegria humana, mas também de toda a alegria divina. Tanto que chegou a exclamar: meu Deus, por que me abandonastes? Nós temos que ter a fé neste Deus, que se deixou abandonar para nos dar consolação aqui na terra. Nós temos que aumentar a nossa esperança e a nossa fé. A nossa fé teologal, que eu digo a fé de crer em Deus de fato, nós temos que aumentar dia e noite, rezando a Deus, como São Pedro rezava e os apóstolos: Senhor, eu creio, mas aumentai minha fé. Nós temos que pedir isso diariamente, porque a nossa fé não pode ser morta, não pode ser imóvel. Reparem nas raízes das árvores. Elas não param naquele lugar, mas estão sempre crescendo mais e mais à procura de água e nutrientes, ao ponto de, às vezes, como algumas árvores fazem, destruir casas e residências em busca de água. Pois bem, a nossa fé, ela tem que ser grande o suficiente para desarraigar de nosso coração as construções do orgulho, as construções da impureza, as construções da avareza. Não podem ficar restritas a um pequeno pedaço. Reparem nas roseiras e nas árvores e nas plantas pequenas. As suas raízes são pequenas também. Todavia, quando chega uma época de seca, as flores murcham e as folhas secam, e a roseira mesma muitas vezes morre, porque não tem raízes profundas para buscar água. Reparem agora na diferença de uma grande moringa, de uma grande acácia. Esta dá flores ano todo muitas vezes, porque as suas raízes aprofundam-se na terra buscando água. Pois bem, não adianta para nós, no momento da alegria, estarmos contentes, como a roseira que dá flores graciosas, mas na época da tribulação estarmos mortos. Nós temos que ser bons como a acácia, que aprofunda suas raízes e alegra o homem, alegra a Deus o ano todo, porque sempre seus ramos estão floridos, porque as suas raízes estão profundas. Assim deve ser nossa vida cristã. Deve desarraigar para longe de nós aquilo que é mundano e injurioso para Deus, e deixar crescer aquela fé especial para Deus, donde os pássaros e as aves do céu vinham abrigar-se sobre os ramos desta árvore espiritual. Pois bem, qual é a segunda lição do Evangelho de hoje? A fé e a esperança eu digo num único momento, porque a da fé normalmente brota a esperança. É uma coisa natural. Se eu creio em Deus, eu tenho esperança de que este Deus vai me recompensar. Coisa simples. Mas aqui vem o segundo ponto do Evangelho de hoje, e que São Paulo nos ilustra muito bem em sua epístola. O segundo ponto do Evangelho de hoje é a caridade. É o amor de Deus para conosco, de nós para com Deus e de nós para com o nosso próximo, por causa de Deus. Reparemos em Nosso Senhor no Evangelho. Nosso Senhor, enquanto as ondas atormentavam aquela barca, enquanto os discípulos estavam atemorizados, Nosso Senhor dormia tranquilo. Mas não é porque Nosso Senhor estivesse confortável com aquelas ondas, nem tampouco
porque Nosso Senhor naquele momento estava a desprezar seus discípulos. Nosso Senhor esperava que seus discípulos demonstrassem sua fé. Todavia, eles demonstraram que não a tinham ainda. Estavam ainda fracos. Suas raízes ainda estavam muito rasas. Uma muda muito passageira, muito ligeira, muito levinha. Qualquer vento a derrubava. Pois bem, os discípulos, quando acordaram Nosso Senhor não gritou com eles, porque despertaram de seu sono. Nosso Senhor tampouco ralhou com eles, somente porque não tinham fé, de uma forma bruta, mas somente disse-lhes: tendes fé, buscai o reino de Deus, buscai a vida cristã. Assim Nosso Senhor, levantando-se do seu assento onde dormia na barca, foi até a popa do navio, e ali olhando para as ondas e para o vento, mandou que se acalmasse. A caridade de Nosso Senhor reflete o quanto de fato nos amava, o quanto de fato nos quer bem, porque, afinal de contas, nas tempestades de nossa vida pessoal que eu digo, nas tempestades em que nós estamos sendo atormentados, dia e noite, digo dia e noite sim, porque quantos de nós temos descansos dos trabalhos das tentações? Quase nenhum. Quando nós mesmo estamos num caminho árduo de perfeição, muitas vezes deparamos em nossa frente com tantas imperfeições que às vezes ficamos chorando e dizendo: Senhor, quando se cumprirá meu tempo neste vale de lágrimas? Pois bem, Nosso Senhor nos ama tanto que deixou-nos as consolações para este tempo de tribulação. Quais são essas consolações? As consolações internas, de ter prazer na oração, as consolações internas, de termos a graça de praticar bem as virtudes, de termos a graça algumas vezes, de termos a visão de Deus aqui já nesta terra, de sabermos e contemplarmos a face de Deus. Todavia, esta caridade que Deus nos concede, ela nos faz amá-lo ainda mais. O amor de Deus é o fim, é o ápice da perfeição. Nós temos a fé e a esperança, mas a fé e a esperança são imperfeitas, porque a fé nos faz crer em Deus, tá certo? A esperança nos faz esperar nos bens futuros, muito bem, mas se nós não temos amor a Deus, se nós não amamos a Deus, nós vamos sempre estar cambaleando numa corda bamba. Nós temos que amar a Deus, nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, fazendo bem, não porque Deus somente nos mandou fazer, mas porque nós queremos que Deus seja recompensado pelo bem maior que nos fez, de dar-nos seu Filho unigênito para morrer por nós. A árvore da cruz, essa árvore bendita, nos trouxe uma salvação que não se pode pagar com nenhum bem dessa terra. Amor se paga com amor. Nós somente podemos pagar o amor de Deus amando em troca. E este amor só pode ser mostrado com amor ao nosso próximo. São João diz no seu Evangelho: aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e odeia o seu próximo a quem vê, não ama verdadeiramente a Deus. Nós temos que amar a Deus de fato, mas amar a Deus e nosso próximo. Quantas vezes nós, como cristãos, dizemos que amamos a Deus, mas desprezamos o nosso próximo? Roubamos nosso próximo? Matamos nosso próximo com nossos maus exemplos? Injuriamos nosso próximo? Ou ficamos injuriados com ele? Quantas vezes, por imperfeição nossa, deixamos de cumprir aquele mandato de amar o nosso próximo, de deixar a vida pecaminosa e buscar a graça de Deus? Quantas vezes deixamos de amar o nosso próximo, dando-nos inteiramente uma vida mundana e secularizada quando saímos da igreja? Chegamos na igreja, ajoelhamos-nos aos pés da mesa da comunhão, da balaustrada, recebemos Jesus Cristo no coração, saímos da igreja e Cristo não refugia em nossas ações. Não serviu de nada a nossa comunhão. A nossa comunhão, ela tem que trazer-nos Cristo, tem que identificar-nos com Cristo, tem que exteriorizar em nossas ações a Cristo.
Porque, afinal de contas, o próprio Cristo fala, da boca fala o que o coração está cheio. Se a nossa boca, ou seja, o nosso exterior, ele nos coloca pecado, nos coloca palavras lascivas, nos coloca brincadeiras imorais, nos coloca vidas sensuais, então é porque nosso coração não tem Cristo ainda. E morta está a nossa fé. Todavia, se nosso coração, se nossa boca, nossas ações refletem as ações de Cristo, mesmo por um sorriso, mesmo por uma graça, mesmo por uma benfeitoria para o nosso próximo, então nós conseguiremos atrair as outras pessoas a Cristo. Não adianta pregar bem, temos que agir bem. Não adianta falar bem de Cristo, ou vir para a igreja escutar bem a Cristo. Nós temos que exemplificar a Cristo em nosso próximo. Pois bem, aproveitamos que estamos na festa de Todos os Santos, nós temos o exemplo de hoje em Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa de Jesus, enquanto ela somente tinha fé e esperança, ela via em seu convento da Encarnação e ali não se preocupava com nada, a mais do que consigo mesma, tendo até certas vaidades, alguns braceletes de ouro no braço, algumas conversas paralelas com seus parentes no parlatório, algumas coisas mundanas que ela mesma levava ainda, aquele prazer em ver suas irmãs decaindo e não fazer nada, uma vida totalmente secularizada, uma vida em que ela não se dava penitência. Pois bem, Santa Teresa de Jesus, ela passou a fazer então oração, passou então a sua fé de morta para viva, passou então a sua fé de uma fé simples e mal acabada para uma fé perfeita. E eis que então ela começou a amar o seu próximo de fato. Amou o seu próximo ao ponto de desprezar para si toda a vaidade. Ela, como monja, buscava cada vez menos o parlatório, buscava cada vez menos as vaidades. Os braceletes que usava nos braços, deu um fim a todos eles e deu aos pobres. Aquilo que pôde fazer, mas não contente com isso, quis que o seu exemplo passasse também para o próximo. E assim, conseguindo a autorização do superior geral da Ordem Carmelita, saiu a fundar novos conventos e preencher a Espanha, e não somente a Espanha, mas o mundo inteiro, de exemplos, de virtudes e mais ainda de oração. Pois bem, o amor ao nosso próximo, ele está no exemplo. Se nós amamos nosso próximo, deixamos morto e para longe de nós aquele homem mundano que nós tínhamos e passamos a ostentar e a emitir para o nosso próximo a luz de Cristo Jesus nosso Senhor, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebido. Antes de encerrarmos o sermão, somente peço-vos um favor. Rezem muito pelas vocações sacerdotais, pelas vocações religiosas. O mundo hoje está cada vez mais corrompido e mundanizado. São poucos aqueles que buscam a Deus. Peço-vos encarecidamente que em vossos rosários, em vossos ofícios, em vossas orações, peçam muito a Deus que mande operários à messe, porque a messe está cada vez maior. Nós temos 7 bilhões e poucos habitantes no mundo inteiro, mas os operários são poucos. Como haverá colheitas de almas, como haverá colheitas de trigo, se não temos operários? Rezai muito pelos padres que já têm, para que perseverem na sua vocação, para que consigam aumentar as graças que já receberam de Deus, pelo Padre Frei Tiago, pelo Padre Frei Gabriel, por mim mesmo, pelo Bispo Monsenhor Merardo. Rezemos todos por estes padres e bispos, rezemos pelos seminaristas que estão lá no México, rezemos pelas monjas do México, mas rezemos também pelas vocações aqui no Brasil. A messe aqui no Brasil é muito grande, mas os operários são muito poucos, e cada vez mais operários estão fugindo do Brasil, cada vez mais querendo mais vaidades. Os operários que já têm. Por isso eu vos peço, rezem pelos operários que já têm, para que não desfaleçam no caminho, mas também rezem para que tenham mais operários. Nós precisamos de obreiros do Evangelho, precisamos de trabalhadores para o reino de Deus. Nós estamos cada vez com menos vocações, por causa da vaidade que se instalou no mundo inteiro. Peço-vos que rezem para que o homem consiga abrir os olhos e buscar primeiramente o reino de Deus. O resto buscamos depois.
Ave Maria Puríssima. sem pecado concebido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.